Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um programa Evangelhos. É uma programação da Igreja Cristã Maranata que nós temos aqui na nossa grade. Nós saudamos os pastores aqui presentes, pastor Ronieli. A paz do Senhor, pastor Juliano, pastor Marcos Roberto, a paz do Senhor a todos que estão conosco em mais um episódio do programa Evangelhos. Pastor Marcos. Paz do Senhor, pastor Juliano, a paz do Senhor, pastor Ronieli, a paz do Senhor a você, que está aqui toda semana conosco no programa Evangelhos. Glória a Jesus. Irmãos, nós estamos aqui dando sequência ao Evangelho de Mateus, o capítulo 4, e o tema que nós estamos tratando aqui é a tentação de Jesus. Nós vamos fazer uma breve recapitulação aqui deste tema. A palavra tentação, no grego, ela significa, a expressão é peirazo, que significa fazer um teste, uma experiência por algo à prova e ver como se comporta. Então, o significado da palavra é bem abrangente. Recordando aqui, no primeiro episódio, nós fizemos uma introdução sobre a tentação, o lugar que aconteceu, falamos como é que Jesus se preparou para ser colocado àquela prova. Lembramos, e sempre fizemos isso, Jesus estava cheio do Espírito Santo, num jejum já de 40 dias, para aquele momento muito importante ali do seu ministério. No segundo episódio e também no terceiro, nós detalhamos um pouquinho mais sobre o jejum, como é que ele foi feito e também a experiência do jejum na vida do servo do Senhor, que é um grande recurso da graça que nós temos. Nós também já falamos no programa, no quarto episódio, nós falamos sobre a primeira tentação, que, resumindo, manda que essas pedras se transformem em pães. E nós vimos ali, pela palavra, sobre a concupiscência da carne, que foi bastante conversado aqui. Hoje, nós vamos trabalhar a segunda tentação, que, resumindo, diz assim: se tu és o Filho de Deus, e está relacionado também à soberba da vida. O texto que embasa o nosso trabalho aqui está em 1 João 2,16, que diz assim: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Importante aqui deixarmos frisado aqui para os irmãos. O inimigo, ele leva Jesus agora acima do templo, cujo significado profético é mostrar que tentar levar o homem a estar acima de Deus, colocar que o homem é mais importante que Deus. E nós vamos ver como é que o Senhor vai tratar esse assunto. E a soberba da vida, ela torna o homem dessa forma, soberbo, no sentido de não se dobrar diante de Deus. Ou seja, o homem se colocando acima do Senhor. Então, Mateus 4, 5, 6 diz assim: então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Irmãos, é importante aqui agora falarmos para os irmãos. A tentação de Jesus aqui foi algo extraordinário que o Senhor, Deus Pai, permitiu para nos ensinar sobre o projeto de salvação que nos alcança, Louvado seja o nome do Senhor. E nela, o que o Senhor vai mostrar? Que Jesus tinha ali firmeza de caráter naquele momento e discernimento de sentidos, ou seja,
era necessário estar muito atento àquele momento ali de provação. Então, e o Senhor vai nos deixar também, no sentido assim, que os homens também podem ser colocados à prova diante desse projeto, né, que o Senhor nos apresenta. Então agora, irmãos, nós vamos começar a detalhar esse momento aqui do programa. O pastor Marcos vai nos dar sequência aqui, né, pastor Marcos? É isso mesmo, né? Para aqueles que estão nos assistindo, na segunda tentação de Jesus, ela foi um pouco mais sutil que a primeira. Se na primeira tentação houve um apelo direto às inclinações da carne, ou seja, à concupiscência da carne, na segunda foi desafiado a demonstrar que desfrutava de um privilégio no seu relacionamento com Deus. Então a nova estratégia do tentador estava em curso, obedecendo ao mesmo padrão de ação na astúcia maligna contra a humanidade. Jesus seria levado a viver o mesmo sentido que Adão e Eva experimentaram, quando imaginaram que a árvore do conhecimento do bem e do mal poderia lhes trazer privilégios e conhecimentos especiais que não lhes haviam sido dados, né? Está lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, dos versos 4 a 6, que eu vou ler, que diz assim: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. O apóstolo João descreve essa atração como a soberba da vida. Onde estava ali a soberba da vida? Quando ela quis ser igual a Deus. Se eu comer do fruto, eu vou ser igual a Deus. Veio a soberba. Ela achou que podia ficar independente do Senhor. Então eu vou ser igual a Ele. Eu não vou mais precisar dele. Isso é a maior loucura que existe. É alguém ficar tão soberbo que acha que não precisa mais do Senhor. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 3, diz assim: Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e apartem da simplicidade que há em Cristo. Nosso sentimento é outro. Nós dependemos dele, nós respiramos o seu amor, somos sustentados pelo seu poder, preservados pela sua misericórdia, alimentado pela sua palavra, e um dia nós estaremos com ele. Pastor Juliano. Glória a Jesus. Irmãos, nós vamos aqui só fazer um breve comentário, né? Essa tentação, ela vem justamente para querer mostrar ao homem que ele pode ser independente, no sentido de não depender do Senhor. E aí o pastor Marcos coloca uma expressão, né? Loucura, né? Como que a astúcia vem, e nós estamos vendo isso, né, na humanidade, como que muitos ensinos vieram para tirar o Senhor do centro, né, da vida do homem e colocar o homem como importante. Mas é isso que nós vamos ver aqui, que Jesus é o centro de toda a nossa história, da nossa alegria, da nossa salvação, né, pastor Marcos? É isso mesmo, né? Isso é loucura, né? O homem querer ser igual a Deus. Jesus, né, nós vamos ver daqui um pouquinho, no texto mais abaixo, que nem ele mesmo, né? Como ele era filho de Deus, estava numa condição humana, mas era filho de Deus, ele não quis ser igual ao Pai. Quanto mais um homem, né, natural, comum, carnal. E é isso que o adversário, com a sua sutileza, ele leva o homem a pensar nisso e a cometer esse pensamento, né, de loucura, né? Por isso que a expressão, né, do apóstolo João, da soberba da vida, né? Amém. Pastor Marcos. Isso. Nós vamos dar continuidade aqui, né, à nossa fala, dizendo o seguinte, né? Que havia ali uma altivez de pensamento, né? Que desperta ao homem o desejo de ser como Deus, para tornar real o novo intento do seu engano. Então o tentador preparou então uma mudança de cenário. Jesus foi transportado
a cidade santa, ou seja, a cidade de Jerusalém, e colocado sobre o pináculo do templo. Pináculo significa o ponto mais alto de um determinado lugar. No texto grego dos evangelhos, os autores bíblicos empregam um artigo definido para se referir a esse local, isto é, o pináculo do templo. Isso indica que provavelmente só existia um lugar com esse nome no templo. Acredita-se que nessa descrição esteja relacionada a uma das torres do templo que Herodes construiu em Jerusalém. Alguns estudiosos apontam para a torre principal do templo, que media cerca mais ou menos 60 metros de altura, enquanto os outros historiadores sugerem um ponto no muro externo sobre o Vale de Cedron, que poderia facilmente atingir os 150 metros. Tradicionalmente, as ilustrações acerca da tentação de Jesus utilizam a torre principal do templo como sendo o pináculo mencionado. Porém, é bem pouco provável que tenha sido ali. Então, como já foi dito, provavelmente o pináculo do templo ficava em uma extensão do muro externo do templo, na beira do Vale de Cedron. Esse local poderia facilmente alcançar uma altura de 150 metros. Então, por este ponto, se podia ver todo o Vale de Cedron. Havia uma ravina, que é uma torrente de água que cai de um lugar elevado, que começava no noroeste de Jerusalém, se dirigia para o sudeste e sul, em um sentido tortuoso até o Mar Morto. Um cenário magnífico para a demonstração de poder e glória, onde se podia imaginar a atraente tentação de saltar sobre aquela escarpa, que representava dano fatal a qualquer outro, mas que pelas mãos dos anjos poderiam ser sustentado e escapar ileso. Então uma tentação de mesma natureza se repetiria na cruz. Em Lucas, no capítulo 23, no verso 39, diz assim: "E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo de Deus, salva a ti mesmo e a nós", pastor Juliano. Muito interessante. Como que nós vamos aprofundando na palavra e a resposta vem da palavra, Num sentido assim, Jesus estava muito bem preparado, louvado seja o nome do Senhor, por essa segurança que nos traz diante da tentação. Em Jesus também nós somos preparados para ser vencedores, diante do Senhor. Pastor Ronieri, quer comentar um pouquinho sobre esse primeiro momento aqui? É só uma coisa que me chamou a atenção, foi a soberba do homem, de Eva e Adão, de achar que podia ser iguais a Deus. Nós sabemos que o nosso Deus, ele está acima de tudo e de todos. Então, quem somos nós para queremos nos igualar a Deus? Nós somos criaturas dele, somos filhos dele. Ele é o nosso Pai, ele é o nosso Senhor. É ele que provê tudo para nós. Então nós somos totalmente dependente do Senhor. Jamais independentes. Sim. Pastor Marcos, essa questão do pináculo, levar o Senhor num lugar alto, poderíamos comentar um pouquinho, como que isso pode tentar o homem? Olha, isso tudo aqui... Isso, o Senhor Jesus, ele nos dá um grande exemplo, onde o tentador diz assim: olha, você não é filho de Deus, então você pode facilmente se jogar daqui, aí você pode dar ordem, os seus anjos vão te resgatar. Dizendo o seguinte: você pode, e isso vai ser uma coisa que vai ao mundo, vai ser um homem com poderes, mas o adversário da nossa alma, ele é assim, ele tentou Jesus dessa forma, mas o próprio Senhor Jesus, ele não quis ser igual a Deus, Então ele chega astutamente para levar o homem a querer estar em uma posição assim, ou igual ou acima, nunca abaixo de Deus, E essa mentalidade, ela está no mundo hoje, em que nós vivemos, onde o homem diz assim: não precisa de Deus para se viver, não precisa de Deus para esta vida.
não é verdade? E o projeto de salvação passa justamente, né, por Jesus. Nós temos aprendido sobre a questão da Trindade, né? Tanto a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a salvação do homem. Pastor Ronieri, vamos continuar um pouquinho mais, né, aqui com o ensino, né? Exatamente, pastor Juliano. Usar poderes divinos para lançar-se ostensivamente do abismo ou fugir do caminho da cruz, da obediência e da submissão à vontade do Pai seria a perda definitiva do projeto a que Jesus fora chamado a cumprir. Embora os tempos tenham mudado, Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, socorrendo e fortalecendo os que sofrem as tentações deste mundo. Deus, pelo seu poder, pelo poder do Espírito Santo, Ele continua a livrar o pecador das astutas ciladas do adversário, conhecendo os métodos que o tentador ele usa para enganar, para destruir as almas. Deus não deixa o homem sem a esperança aqui na terra, enviando o seu Filho Jesus para lutar e vencer o maior de todos os inimigos. Ele trouxe para nós a esperança para o coração aflito. Trouxe amor, comunhão ao que recebe pela fé a palavra viva da salvação. O Senhor Jesus, ele atravessava a segunda grande investida no tempo da sua tentação. O tentador não obtivera êxito na primeira vez que o tentou. Mudando então a sua estratégia maligna, ele desafiou Jesus a executar uma proeza sensacional, saltando do alto do pináculo do templo, para provar que ele possuía poderes especiais, somente atribuídos ao legítimo Filho de Deus. A sugestão que o desafio indicava é que aquela seria uma ação grandiosa, que daria a Jesus preeminência e fama dentre os homens, mesmo que aquele ato não expressasse a real vontade de Deus para o Senhor Jesus ali naquele momento. Essa tentação tem atraído e seduzido muitos ao longo dos séculos. O apóstolo João, ele a designou como a soberba da vida. Na carta de João, capítulo 2, versículo 16, que o pastor Juliano leu no início aqui também, nos fala assim: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Então, o desejo irresistível de muitos em ser como Deus, mas Jesus, ele venceu esse desejo. Em Filipenses, na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 8, nos fala assim, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém. Todos que estão, conosco aqui hoje, nós estamos tratando deste assunto e cai um temor no nosso coração no sentido de entender quão profundo foi o projeto, de Deus na vida do Senhor Jesus. O pastor Ronieri leu aqui em Filipenses, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus sabia do seu projeto, então ele amou, ele foi obediente ao Pai
em todas as coisas. Então, para todos que estão nos assistindo, amar Jesus nos traz essa segurança de estar agradando ao Pai, né, Pastor Marcos? Isso, e também, né, para aqueles que nos ouvem, né, nossos queridos que estão conosco, dizer o seguinte, que Adão e Eva, eles foram tentados nas mesmas coisas que Jesus foi tentado, né? A soberba da vida, né? A serpente disse, olha, se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser igual a ele, não é? Assim, igual a ele, vão ser igual a ele. Então a soberba da vida estava ali, né? Isso encheu os olhos de Eva, né? Para que ela comesse do fruto. Por quê? Porque a intenção, a soberba da vida estava ali, ela queria ser igual a Deus. Jesus venceu por quê? Porque ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Então ele foi posto à prova, né? Porque a palavra peirazo, assim, é você botar alguma coisa à prova para ver como ele se comporta. O comportamento de Adão e Eva foram totalmente fora. Por quê? Porque eles desobedeceram. Jesus se comportou de uma forma diferente para mostrar o seguinte, que os pecados que estavam ali, que principalmente da desobediência que foi praticado por Adão e Eva, trouxe morte ao mundo. Ele, como homem, na forma de homem, ele passou, venceu, porque havia um projeto para salvação, para resgatar o homem justamente naquilo que o homem pecou. Então Jesus, ele venceu isso, né? A soberba. Por quê? Porque ele não teve, sendo Deus, mas ele não teve usurpação de ser igual a Deus. Amém. Pastor Nélio, vamos detalhar um pouco mais agora, né? Essa parte da sutileza, né? Que o adversário vai citar a palavra para tentar convencer o Senhor, né? Exatamente, né? Para se tornar convincente, né? O tentador, ele cita a própria Bíblia, a própria palavra de Deus, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Está lá no livro dos Salmos 91, versos 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. No uso que fez do texto bíblico de Salmos 91, 11 e 12, contudo, omitiu algumas palavras e distorceu o sentido original da mensagem, adaptando-a a seus próprios interesses. O texto original do Salmos 91 não ensina as pessoas a se arriscarem sem necessidade, tomando decisões e ações precipitadamente por sua própria vontade, imaginando que Deus terá a obrigação de mantê-las a salvo, onde quer que vão, como sugeria ali o tentador. A passagem citada no Salmos 91, versos 11 e 12, se refere àquele que confia em Deus, na obediência à palavra de Deus, no propósito soberano de Deus na sua vida, põe a sua segurança nas mãos do Senhor. Sem o conhecimento completo do contexto informado e sem a revelação do Espírito Santo, o uso de textos bíblicos podem servir de justificativa a qualquer intenção do coração do homem. Nós vamos ver lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica, pastor Juliano. Então a palavra de Deus, ela tem que ser discernida através do Espírito Santo. Sim. A astúcia foi omitir, né, algumas palavras e distorcer o entendimento. Então, para nós aqui que estamos conversando sobre esse assunto, todos os momentos nós estamos falando isso. O servo de Deus, ele precisa conhecer a palavra com profundidade
e também conhecer a revelação da palavra. Porque às vezes as pessoas vão usar certos textos para sua intenção própria, para fazer daquilo algo de seu interesse. Mas não é isso que o senhor está mostrando aqui, né, pastor Marcos? É isso mesmo, né? A palavra, o inimigo usou a palavra, porque ele conhecia a palavra. Mas a resposta também, né, veio na palavra, né? E Jesus disse assim, está escrito. Então todas as respostas está escrito. Está escrito, na tradução, né, do grego, e permanece até o dia de hoje. Então vamos dar um exemplo aqui, né? Você, eu vou subir num prédio e vou me jogar lá de cima porque o Senhor vai me guardar. Não, aí você está tentando o Senhor, né? É por isso que a resposta que o Senhor Jesus disse assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Então a Bíblia precisa ser entendida à luz do Espírito Santo, né? E a palavra revelada, não é? É a palavra que não nos traz dano, pelo contrário, né? Nos traz vida e nos leva a um propósito, uma direção a qual ela nos dá, para nós redescobrirmos esse caminho, que é o caminho que foi perdido por Adão e Eva, onde entraram pela desobediência, e a revelação, a palavra revelada, ela nos traz de volta a essa linha, a esse caminho que é o caminho da obediência. Amém. Nós vamos aqui finalizar este programa. Nós vamos citar aqui, irmãos, Deuteronômio capítulo 6:16, para ver a resposta segura, né, que o Senhor deu, que diz assim, não tentarás o Senhor, teu Deus, e o Senhor Jesus vai responder ao tentador com a própria palavra, né? Vamos detalhar aqui para os irmãos. Citando o texto, Jesus ele aplica de forma espiritual, correta e revelada. Então, o Senhor vai mostrar que Deus age em favor do fiel, daquele que busca servir a Deus, sem contradição com a palavra revelada. Então, todo o projeto do Senhor está na palavra, nós não precisamos ficar ansiosos. Foi até citado aqui, né? A ousadia nossa não está no nosso recurso, mas está em depender do Senhor em todos os momentos da nossa vida. Então, para alguns detalhes aqui. Então, pela mensagem da fé e pelo caminho da palavra de Deus, que é a espada, né, do Espírito, nós podemos vencer todas as lutas e todas as ciladas do adversário. A mensagem revelada do Senhor, por meio da Bíblia, ela nos levará a entender que a fé é uma grande fortaleza e é um refrigério e descanso para a nossa alma. Nós vamos finalizar aqui com esse texto, né, em Efésios 6:17. Também, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, nós estamos aqui nos despedindo dos irmãos de mais esse episódio. Convidamos a todos para que possam, né, aqueles que estão assistindo no YouTube, compartilhar, curtir, comentar, enviar para seus amigos, aqueles que estão também na TV Manaim. Nos despedimos aqui do pastor Ronieli. Amém. Pai do Senhor, pastor Juliano, foi uma bênção, uma alegria estar mais uma vez aqui com os pastores e com os irmãos que nos acompanham pela TV Manaim e pelo YouTube. E a todos a paz do Senhor. Pastor Marcos. Paz do Senhor, pastor Juliano, pastor Ronieli, e a paz do Senhor a você que está conosco toda semana. Dizemos que até a próxima semana. Finalizamos aqui então mais esse programa Evangelhos. Nos despedimos a todos com a paz do Senhor e até uma próxima oportunidade.